Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje tem como tema educação. Vamos conhecer mais sobre o método Montessori de ensino, que foi criado por uma médica italiana, começou a ser aplicado no Brasil no início do século XX e hoje faz parte da grade escolar de várias instituições, inclusive aqui em São José. Com a palavra, Cleiliane Maia. O que é e quando surgiu o método Montessori? O Montessori surgiu em 1907 na Itália. Foi desenvolvido por Maria Montessori, que foi uma mulher à frente do seu tempo, médica, pedagoga. Ela desenvolveu o seu método observando as crianças e no seu desenvolvimento normal. Então aí ela criou a pedagogia científica, que de acordo com as necessidades da criança, ela foi desenvolvendo materiais sensoriais, foi desenvolvendo atividades de livre aprendizagem, onde a criança se sentisse à vontade para ter o seu aprendizado, onde ela agisse com independência, com autonomia. Então, Maria Montessori, ela defendia que o sensorial, né, o tato, a visão, a audição, eles são ferramentas para o cérebro. Então, as mãos funcionam como instrumento para o cérebro, né, estimulando o sistema nervoso, que aí ele fica como conexões permanentes. Maria Montessori, ela defendia também um ambiente preparado, um professor acompanhador. Então, era tudo com muita ordem. Quais os princípios e os objetivos do método Montessori? Esse método, ele tem a autoeducação, porque Maria Montessori, ela acreditava que a criança, ela já nasce com as capacidades inatas de aprender. Então, ela já nasce com aquele desejo de aprender. Cabe ao colégio desenvolver da melhor maneira o ambiente para que a criança consiga se desenvolver. Então, a autoeducação. A educação cósmica também é muito importante, que a educação cósmica, Maria Montessori defendia que cosmos é ordem, então um conhecimento organizado era necessário, cada coisa no seu lugar. Então a criança, ela entende que ela faz parte do universo e que cada coisa do universo tem a sua função. Então tudo isso é estimulado na criança também, no momento do trabalho. E onde nós precisamos manter o ambiente onde vivemos da melhor forma, cuidando do nosso planeta. Tem também a educação como ciência. A educação como ciência é a criança inserida numa educação voltada para ela. Então, voltada para a faixa etária dela, preparando todo o ambiente também de acordo com os conceitos que ela vai estudar. Tem também o professor. Ele é chamado de adulto acompanhador. Então, o professor no método Montessori, ele é um condutor, ele é um guia, ele é um mediador. Não é o professor que impõe o que a criança vai aprender. Então, se o ambiente está preparado, o professor está lá observando, criando hipóteses, entendendo qual é a melhor maneira que aquela criança desenvolve o conceito. E a criança, ela vai se desenvolver pelo esforço dela. Então, ajude-me a agir por mim mesmo. Essa é uma frase muito forte de Maria Montessori, né? Então, o professor acompanhador, ele está lá para auxiliar a criança e não para ditar regras do que a criança vai fazer. E a criança equilibrada. A criança equilibrada é a criança no seu desenvolvimento normal, do conhecimento pleno dela, do seu desenvolvimento natural. Então, a Maria Montessori entendia que a criança, estando num ambiente preparado para ela, com o adulto acompanhador, de acordo com a faixa etária dela, ela ia desenvolver os conceitos. Então, vamos lá, autoeducação, educação cósmica, a educação como ciência, professor acompanhador, a criança equilibrada. Esses são os principais objetivos do método e o ambiente preparado. O ambiente preparado é muito importante. Um ambiente organizado, um ambiente silencioso, um ambiente onde se preza pelo respeito ao aluno. Isso também é muito importante. Faz parte dos princípios e objetivos do método.
Quando o método Montessori chegou ao Brasil? Esse método chegou no Brasil em 1910, trazido por Joana Scalco, da Europa. E a Joana Scalco, ela introduziu lá no Paraná. E a partir daí, depois foi irradiando para outros estados. E hoje, ele já existe no país todo. Como o método Montessori ajuda no desenvolvimento do aluno? Esse método ele é muito importante porque ele desenvolve no aluno a autonomia, a independência, a livre escolha. O aluno ele trabalha dentro de uma sala de aula, dentro de um espaço, na verdade, onde está tudo preparado para ele. Então, a criança ela tem autonomia de pegar o material que ela quer trabalhar, explorar aquele conceito, devolver o material pelo mesmo lugar. Então, ele preza também a ordem, né, de todas as coisas. E esse método ele é muito rico, ele é uma educação para a vida. Então, a criança ela não aprende simplesmente conceitos. Ela aprende mesmo a parte de humanização, solidariedade, paz, tudo isso é inserido no ambiente montessoriano. Tem 2 materiais que eu queria destacar, onde a criança manipula os materiais e aprende vários conceitos, que é a Torre Rosa, um material bem importante, que Maria Montessori ela desenvolveu quando ela observou as crianças empilhando pedrinhas. Então, elas empilhavam da menor para o maior, e aí ela desenvolveu esse material. Esse material, a criança, ela manipula com toda a concentração, com toda a atenção, e ela aprende, ela mesma explorando, né, o sensorial, qual é o menor, qual é o maior, a ordem crescente, a ordem decrescente. Então, várias possibilidades do material. Outro material também que chama muita atenção, que Maria Montessori desenvolveu, foi o material dourado. O material dourado partiu da observação onde as crianças começaram a contar quantas contas tinha o colar dourado de Maria Montessori. E esse material, ele foi desenvolvido para trabalhar toda a parte de contagem, de base 10. Então, a criança também explora esse material, explorando, ela aprende unidade, dezena, centena, unidade de milhar. É um material muito rico. Existem muitos materiais adequados às faixas etárias. E esses 2 me chamam a atenção, aí eu trouxe para vocês verem. Então, esse método desenvolve na criança autonomia, independência, concentração, atenção. A criança se torna um adulto preparado para enfrentar o mundo depois, um adulto consciente do seu papel na sociedade. Então, contribui imensamente, não só para a criança aprender conceitos, e sim para a vida toda da criança. Como é o ambiente onde o método Montessori é aplicado? Muitos pais, eles fazem mesmo a adaptação do quarto montessoriano, comprando aquela caminha baixa, adaptando o quarto. Legal, ótimo, isso faz parte também do Montessori, mas vai muito além disso, né? Então, a criança, ela precisa também conviver num ambiente harmônico, num ambiente de paz, num ambiente onde haja o respeito mútuo, né? Então, a criança, ela precisa ser um ser pensante, e ela precisa ser ouvida, precisa ser respeitada, né? Então, quando a criança impõe a opinião dela, o adulto, é necessário que ele dê uma atenção, né, para a fala da criança. E caso ocorra alguma coisa de um não para a criança, explicar o porquê do não. Não é simplesmente, não, você não vai fazer isso. Então, muito além dos mobiliários, da altura da criança, a caminha baixa, tem que ter toda essa parte de respeito, de humanização, de compreensão à criança, de entender o que aquela criança necessita e de dar autonomia para a criança se desenvolver também. Então, um quarto montessoriano tem uma caixa de brinquedos, tem um mobiliário com as coisas, cada coisa no seu lugar. E a criança, ela tem toda a autonomia e independência para lidar com tudo aquilo. Claro que é sempre orientada pelos pais. A idade da criança interfere no método Montessori?
Não interfere, não interfere. O ambiente tem que estar sempre propício para o desenvolvimento da criança. Então, com isso, né, a criança ela já nasce com a capacidade de autoeducar-se. Então, com isso, a criança consegue se desenvolver dentro de um ambiente propício, até mesmo com idades diferentes. Porque nas salas montessorianas, se existe o agrupamento de idades. Então, numa sala montessoriana, existem crianças de 3, 4 e 5 na mesma sala. Então, nessa sala, existem os materiais. O mesmo material que uma criança de 3 anos manipula, uma criança de 5 anos também manipula. Porém, uma criança de 3 anos, ela vai desenvolver as habilidades da faixa etária dela. Mas, ela consegue avançar ao ver uma criança de 4 e 5 anos trabalhando além do que ela consegue. Então, dentro de uma sala montessoriana, os alunos de 5 anos, eles se sentem professores dos alunos menores. E os alunos menores, eles têm todo o interesse de observar e fazer igual os alunos maiores estão fazendo. Então, esse agrupamento contribui muito para o desenvolvimento do aluno. Então, não interfere. Qual o papel do professor na aplicação deste método? O professor, no método Montessori, ele é um adulto acompanhador, né? Então, o papel do professor é ser um mediador da aprendizagem. Ele não leva o conhecimento pronto para a criança porque o ambiente já está preparado. Então, o professor, ele observa o aluno trabalhando no material. O professor, ele estuda hipóteses de como ajudar da melhor maneira aquela criança sem interferir na concentração dela, quando ela está explorando o material. O professor preza pelo silêncio, pelo respeito, um ambiente organizado. Ele prepara uma sala de aula antes dos alunos entrarem, então ele sabe todos os materiais que tem que ter naquele ambiente. Nada a mais e nada a menos, tem que ser um ambiente muito bem organizado. Então, o professor ele precisa de todo um preparo, né, para trabalhar nesse método. Qual o papel dos pais na aplicação deste método? Além do respeito que os pais precisam ter, né, com a criança, de ouvir o que eles querem, explicar o porquê do não, preparar o ambiente, né, de acordo com o que a criança consegue fazer para explorar e se desenvolver, os pais podem se aperfeiçoar também. Tem um curso muito interessante que se chama Mundo em Cores, né, em casa, com Isa Minatel, que eu super recomendo. E é muito importante, tem vários educadores da área que fornecem cursos para os pais se capacitarem. Mas no nosso colégio também, nós orientamos os pais como eles podem conduzir em casa os alunos. Qual a diferença entre o método Montessori e o método tradicional? Uma diferença que me chama muito a atenção é o papel do professor, né? No método tradicional, o professor, ele impõe o conhecimento, ele tem as aulas preparadas, os alunos ficam nas carteiras uma atrás da outra. Então, o professor ele é o detentor do saber, é ele que conduz. Todos os alunos aprendem ao mesmo tempo a mesma matéria. E no Colégio Montessori, no método Montessori, o professor ele mais observa, o ambiente está preparado. A criança, ela aprende conforme a necessidade dela. Então, não são todas as crianças aprendendo ao mesmo tempo, o mesmo conteúdo. Cada criança aprende o peculiar dela, a necessidade dela. Exemplo, se uma criança já sabe adição, já sabe manipular aquele material, já aprendeu a adição, e uma outra criança ainda não sabe, ela vai explorar mais aquele material de adição e a criança que já sabe, ela já vai para o outro material, ela já vai aprender um outro conceito. Então, é um método muito focado na criança, a criança é o centro, né? Então, tudo para atender a necessidade da criança. E o tradicional é aquilo que eu já coloquei, né? É o mesmo conteúdo para todos ao mesmo tempo. Existe alguma resistência ao método Montessori?
Eu acredito que exista resistência sim, assim como em algumas outras propostas, mas eu vejo que é pela falta de conhecimento das pessoas, né? Então, até mesmo na faculdade é pouco trabalhado esse método, é muita teoria também. Então, as pessoas que conhecem como se trabalha no método montessoriano, como é um ambiente montessoriano, não troca, né? Porque é um método muito rico em possibilidades. Porém, as pessoas que não conhecem, realmente elas têm muitas dúvidas mesmo. E o método elas acreditam que esse método seria mais para as crianças que têm algum tipo de deficiência, né? E na verdade não é. Na verdade ela atende mesmo todos os alunos com desenvolvimentos normais ou não. É um método muito rico em possibilidades. Como o método Montessori influencia na formação de um adulto? Desde pequeno, né, a criança ela é inserida num ambiente onde desenvolve a coordenação, a autonomia, a liberdade de expressão, onde a criança é vista como um ser pensante, um ser ativo e respeitada por isso. Então, ela cresce nesse ambiente e futuramente a criança é o adulto preparado e consciente de amanhã. Então, contribui muito para ser aquele adulto onde vai saber expressar opinião, onde vai saber resolver conflitos, onde vai ter a opinião própria, onde vai saber ter autonomia e independência para desenvolver o que ela precisa na vida. Né? Então, não é aquela criança que cresce sendo dentro de uma caixinha, né? É uma criança que cresce já com a liberdade de expressão para a vida. É uma educação para a vida, né? Formação integral do ser. Isso contribui muito, né? Quando ela é adulta. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.